qualquer um de vocês, qualquer, que disser a este monte, monte é um problema muito grande, monte é uma coisa que não sai do lugar, mas mesmo sendo isso uma coisa impossível de sair do lugar, Jesus está dizendo, olha, qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, uma coisa impossível de acontecer, mas Jesus está dizendo, se alguém ou qualquer tiver essa certeza, tiver entender esse passo a passo, e disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar aonde? No seu coração. E olha que importante então, não é só dizer ao monte, qualquer que disser esse monte, mas também não duvidar aonde? No coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Pode ser a coisa mais impossível. Então esteja nessa concordância entre o teu coração e a tua boca, amém? Não fale do que você não crê, porque tem muita gente que fala, mas é da boca para fora. Eu creio que Deus cura, eu creio que Deus liberta, eu creio que Deus abençoa, mas lá no coração está cheio de medo, de dúvida, está duvidando de tudo, mas será mesmo? Será que vai acontecer? Não vai mesmo, porque não está tendo essa concordância. Jesus falou que a condição para acontecer é isso, a qualquer que disser esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, porque se duvidou, acabou, perdeu a bênção ali. Mas se você crer no seu coração e disser com a sua boca, tudo que disser, Jesus disse, lhe será feito. Então o que nós vamos fazer hoje? Quando você orar pela tua família, que está ali a foto deles, está ali os seus entes queridos, não fale da boca para fora, interceda, mas crê no seu coração. Lá no fundo do seu coração já veja aquela pessoa transformada, lá no fundo do coração já veja aquela pessoa restaurada. Pastor, eu estou orando aqui, mas aquilo lá não tem jeito não. Para de orar então, melhor você nem orar. Eu estou orando aqui, mas aquilo ali não muda não, pastor. Então é melhor você parar de orar, que você está orando por uma coisa que você não crê. Então não adianta, ou você para de orar, ou você vence a incredulidade, ou você diz, não, eu tenho que começar a crer, eu tenho que começar a colocar isso no meu coração, que tem jeito, que tem solução, que tem resposta, que tem mudança. Se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, vai acontecer. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Agora eu quero falar sobre o que está aqui em Êxodo capítulo 23. Isso aqui já é um ensinamento, já não é a mensagem de hoje que eu falei, mas já é um ensinamento. Agora vamos para a mensagem de hoje. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Lá no comecinho do Velho Testamento. Êxodo 23, 20. Deus me deu essa palavra esses dias, eu venho meditando nela. E eu quero falar com você hoje. Ele diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado, ou que te tenho preparado. 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então Deus está falando isso aqui para quem? Para o povo de Israel. Deus está dizendo, eu estou mandando um anjo na frente de vocês, adiante de vocês. Qual vai ser a função desse anjo? Ele vai guardar vocês no caminho, ele vai conduzir vocês até o lugar que eu preparei. Hoje nós também precisamos desse anjo. Esse anjo aqui dá a entender que é o próprio Senhor Jesus, porque Deus fala no final, sobre ele tem o meu nome, amém? Ele veio seria ali o próprio Senhor Jesus, uma figura, né? O Velho Testamento ele é figura para o Novo, então seria uma figura, seria ali uma ilustração do próprio Jesus. E hoje nós precisamos desse anjo diante de nós, que é o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Por quê? Esse anjo é necessário para preparar o caminho, mas também para nos conduzir até o lugar que foi preparado para nós, amém, Jesus? Nós só vamos chegar com o anjo do Senhor à nossa frente. Eu vou pedir o Leonardo para mudar ali para mim, para a Bíblia King James, vai ficar mais fácil para você entender. Esse anjo Deus disse que mandaria, mas tem uma condição. Ele fala assim, volta no versículo 20, né? Ele diz assim, no versículo 20: eis que envio o meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Naquela época era Canaã, terra prometida, o lugar que Deus tinha preparado. Hoje para nós o que é, pastor? É o céu, é o lugar que Deus preparou para nós e para a nossa família, amém, Jesus? Eu creio que nós vamos chegar lá, mas não somente o céu, aquele propósito que Deus colocou no seu coração.
Aquele sonho que Deus te deu, o lugar que Deus preparou para você, você só vai chegar lá se o anjo do Senhor estiver à sua frente. Presta atenção nesse detalhe. E para que o anjo do Senhor esteja à minha frente, o que é preciso? Aí Deus vai dar esse alerta agora, é o versículo 22, é o 21 agora, é o que está na frente. Ele fala assim, vamos ler juntos aqui nessa tradução, ó. Respeita a sua presença. Esse anjo vai na frente de vocês, mas vocês precisam saber de uma coisa: respeita a sua presença, respeita a presença dele, ouve a sua voz, e não lhe sejas o quê? Rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porque nele está o meu nome. Então a primeira coisa foi que mais me chamou a atenção aqui, é que muita gente quer ter o anjo do Senhor à sua frente, mas não está respeitando a presença de Deus. E o que é respeitar a presença de Deus? Deus me tocou hoje para falar sobre isso com você. Primeira coisa, respeitar não é ter medo, irmão. Muita gente não tem respeito ainda pela presença de Deus. Tem, na verdade, um medo. É aquela pessoa que quando vai lá no médico, o médico fala lá alguma coisa do tipo assim: olha, negócio é o seguinte, aquilo que você tem é grave, é isso, 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 e você vai morrer. Pronto, a pessoa corre para a igreja na hora. Ai meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, e vai orar e vai buscar Deus. É por respeito à presença de Deus? Não, é por medo. Eu sempre ensino uma coisa que eu aprendi: quem tem medo não faz na frente, mas por trás faz. Quem tem respeito não faz na frente, também não faz por trás, não faz em nenhum momento. Diga glória a Deus. Então, se eu quero o anjo de Deus à minha frente, eu preciso respeitar a presença de Deus. Quando é que eu respeito a presença de Deus, pastor? Quando eu entendo que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. O que é que significa Deus ser onipresente? Alguém sabe? Está em todos os lugares. Tem gente que não respeita a presença de Deus, irmão. Parece que Deus está dentro da igreja, mas quando está lá na casa dela, parece que Deus não está. Lá na casa dele, parece que Deus não está. Quando eu respeito a presença de Deus, quando eu sei ou quando eu entendo, respeito que Deus ele é onipresente. O Deus que está aqui é o Deus que vai estar comigo lá no meu trabalho, é o Deus que vai estar comigo lá na minha casa, é o Deus que está em todos os lugares. Onisciente, o que significa onisciente? São 3 qualidades de Deus: onipresente, onisciente e onipotente. Eu vou falar de 2. Onipresente é que está em todos os lugares. E onisciente, alguém sabe? Que sabe de todas as... Irmão, se você aprender que Deus está em todos os lugares, que Ele sabe de todas as coisas, você vai respeitar a Deus aonde você estiver. Porque o lugar de respeitar a Deus, na verdade, não é dentro da igreja, não. Muita gente aqui respeita a Deus: não estou na igreja, não posso falar isso. Não estou na igreja, não posso fazer aquilo. Mas e lá na sua casa? E lá no seu quarto, onde ninguém está vendo? E lá no seu trabalho, onde ninguém está vendo? Será que você está respeitando a presença de Deus? É aí que eu respeito a presença de Deus. E é aí que eu vou ter essa bênção de ter o anjo de Deus na minha frente, quando eu respeito a sua presença. Primeiro, não por medo. Está cheio de gente na igreja por medo. Você está na igreja por quê? Não, porque se eu não estiver na igreja, a coisa fica feia. Tá certo, acontece mesmo. Mas se você só está por medo, fala assim comigo: ó, medo passa. Quantas vezes você já viu gente? O médico falou assim: ó, se você continuar fumando, você vai morrer. Ele fala: não vou fumar mais. Está amarrado em nome de Jesus. A hora que passa o medo, o que ele faz? Volta a fumar. É assim ou não é? Já viu? É medo. Ainda não entendeu o respeito à presença de Deus. Eu lembro de uma brincadeirinha que o missionário contou uma vez, um testemunho, né? De um homem que ele começou a vir para a igreja, estava na igreja já fazia algum tempo. E aí o que ele fazia? Ele ainda não conseguia parar de fumar. Aí o que ele fazia? Quando ele queria fumar, ele entrava dentro do banheiro e ia fumar lá dentro do banheiro, para ninguém ver, escondido. Aí um dia, não sei se foi lá o missionário, o pastor Jaime, pregando lá, falou assim: olha, Deus vê quando você entra dentro do banheiro escondido para fumar, viu? Aquilo deu um choque nele. Por quê?
Ele não prestou atenção nisso, que ele escondia ali no banheiro para poder fumar, mas que Deus ainda continuava o quê? Vendo. Ele ficou assim com aquilo e falou: puxa vida, não adianta nada, eu não estou respeitando a presença de Deus, porque aonde eu estou Deus está vendo, mesmo quando eu escondo lá dentro do banheiro, Deus continua vendo. Não adianta. Outra coisa, a respeito do medo de você servir a Deus, isso não vai impedir de você fazer o que é errado. Quanta gente na hora do medo, vem lá uma aflição, sofre lá um acidente e fala: não, agora eu vou buscar Deus, mas depois, irmão, acaba se afastando de novo. Eu estava contando um caso de um rapaz que eu lembrei hoje aqui, coisa séria. Esse rapaz, ele cresceu com a gente na igreja. Eu lembro dele assim, no grupo de jovens, eu lembro dele crescendo com a gente na igreja. Só que chegou um momento que ele perdeu a cabeça lá, virou a cabeça mesmo para o mundo e se desviou, mas debandou mesmo para o mundão. Nós fomos atrás, fomos lá chamar ele de volta para a igreja. Não, estou bem. Irmão, o diabo só estava preparando, porque eu falo assim: o diabo não brinca, a pessoa brinca, mas o diabo não. Quando ele tem oportunidade, ele vai pegar. O que aconteceu? Um dos nossos irmãos lá, que tinha uma amizade, bastante amizade com ele, estava ligando para ele, mandando mensagem para ele, já fazia uns 3 dias ele não respondia. A mãe tinha ido viajar, e esse irmão nosso lá, ele foi usado por Deus. Ele foi até a casa desse rapaz, chegou lá, bateu palmo, esse rapaz não saía de jeito nenhum, o muro era baixinho. Ele falou: eu vou pular o muro. Deus estava incomodando ele. Ele pulou o muro da casa do rapaz, chegou lá na janela, conseguiu abrir a janela e olhou. O rapaz estava lá desmaiado, na visão dele desmaiado, mas já fazia 3 dias que ele estava em coma. Por quê? Ele tinha tomado um monte de remédio para se matar e ainda tomou um monte de bebida por cima, alcoólica. Estava lá. Aquele irmão foi usado por Deus, ele chegou na hora certa. Só para você ter ideia, se eu não me engano, a quantidade eu não sei certinho, mas na hora que o socorro chegou, na hora que ele viu, ele ligou para o socorro, veio a ambulância. Da hora que o socorro chegou até ele chegar no hospital, se eu não me engano, ele deu 2 ou 3 paradas cardíacas. Foi por muito pouco. Aquele irmão chegou na hora certa lá. 2 ou 3 paradas cardíacas, conseguiram ressuscitar, conseguiram reanimar, ele escapou. E eu lembro como se fosse hoje, irmão, ele contando testemunho na igreja. Contando testemunho: olha, Deus me deu mais uma chance, Deus me livrou e tal, e a igreja glorificou a Deus, e foi bonito. Quando terminou o culto, eu lembro ainda hoje, na última fileira da igreja assim, eu sentei com ele, e olhei bem para ele e falei assim: rapaz, fala uma coisa para mim, como que chegou a esse ponto aí? Como que chegou ao ponto de você fazer isso, ou tentar fazer isso com sua própria vida? Aí ele falou para mim: nem sei te explicar e tal. Eu falei: olha, eu sei como é que foi. Começou devagarzinho. Eu falei assim: começou com você não estando na igreja naquele dia que você tinha que estar. Começou com você deixando de orar quando você tinha que orar. Começou devagarzinho. Eu falei assim: o que você sentiu na hora que você estava lá? E ele confessou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci que ele falou para mim. Ele falou: rapaz, eu senti um medo tão grande. Quando eu estava ali, eu imagino que foi o momento das paradas que ele teve. Ele falou assim: foi como se eu saísse do meu corpo e eu visse o meu corpo lá. E ele falou assim: me deu um pavor, mas um medo que eu não sei escrever para você. Eu senti os demônios vindo me buscar. Olha o que ele falou para mim. Eu senti os demônios vindo me buscar. Eu sabia que eles estavam ali, mas foi um medo, mais um medo. Ele falou assim: as pessoas falam, eu lembro exatamente ele falando isso para mim, eu vejo a imagem dele falando. Ele falou assim: as pessoas não acreditam nisso, acham que é brincadeira, mas não é brincadeira não, a coisa é séria. Eu vi, ele falou. Eu olhei bem para ele e falei: rapaz, você está vendo a seriedade que você está falando para mim? Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você, não brinca mais não. Eu falei: olha, Deus te deu uma oportunidade dessa, você chegou a sentir o medo de ter ali o demônio vindo buscar a sua alma, o pavor. Falei: não brinca mais não. Falei: se firma com Deus agora, se apega mesmo. Falei: olha, todo dia que você puder, eu lembro eu falando isso para ele, eu falei assim: ó, todo dia que você puder, esteja na igreja, esteja na casa de Deus. Eu já entendi a importância, irmão, de estar na igreja. Eu sei quantas vezes eu fui salvo de poder estar na igreja naquele dia.
Eu falo que a pessoa não está na igreja, ela está em outro lugar, ela está abrindo uma brecha para o diabo estar ali operando. Não, eu vou pegar firme agora eu vou me pegar com Deus. Irmão, lembra que eu falei para você, o medo passa. Até o pior medo que um ser humano pode sentir, que eu acredito que foi o que ele sentiu, que é de ver o demônio vindo buscar a alma, que é de sentir que está indo para o inferno. Até esse medo passa. Passou pouco tempo depois, ele se desviou de novo. Nós fomos lá à casa dele, reunimos alguns jovens, eu lembro, a gente foi, sentou com ele. Rapaz, olha só o que já aconteceu, volta para a igreja, volta para a presença de Deus. Não, eu estou bem, está tudo bem. Eu só não estou indo porque eu estou trabalhando muito, a corrida e isso, aquilo. Volta para a igreja. Irmãos, meses depois, aí dessa vez foi. A mãe chegou e encontrou ele com a corda no pescoço lá, enforcado. Poucos meses depois. Então, o diabo não brinca, irmão. E eu falo que quem já viu certas coisas de Deus e continua ainda não temendo, não respeitando, está brincando com Deus. Falávamos isso, acho que foi no domingo retrasado, que eu falei a respeito do maná, quando Deus falou para o povo de Israel o seguinte: olha, eu estou dando para vocês hoje, amanhã não precisa guardar, que amanhã eu vou dar de novo, confia. Aí eu falei isso aqui, meu irmão, se Deus nunca tivesse mostrado nada para o povo de Israel, eles podiam desconfiar, mas o que Deus já tinha feito, eles ainda desconfiavam de Deus. Aí já não é mais desconfiança, aí é brincadeira, aí é falta de respeito para com Deus. E quando a pessoa não respeita a presença de Deus, irmão, ela abre para Satanás a oportunidade de entrar. O diabo entra na vida de quem não respeita a presença de Deus. Quem não respeita a presença do anjo, o anjo sai da frente. Foi o que aconteceu com ele. Tinha um anjo ali guardando, irmão. Tinha um anjo ali que não permitiu a primeira vez, mas na segunda vez ele viu que ele já não respeitava Deus. O Deus que eu havia guardado, ele não respeitou. O anjo que eu havia guardado, ele não respeitou. E na segunda vez, o diabo conseguiu. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não, irmãos? É coisa séria. Eu tenho medo da minha mulher ver. Não, se você respeita a presença de Deus, você não precisa ter medo da sua esposa ver. Porque eu respeito quem? A Deus. Tenho medo do meu pai ver, da minha mãe pegar. Se você respeita a presença de Deus, você não precisa ter medo do pai e da mãe. Porque você respeita quem? A Deus. Quem respeita a presença dele, respeita aonde quer que esteja. Não importa se a esposa está, se o marido não está, se o patrão está vendo, se o patrão não está. Tenho medo do meu patrão pegar. Se você respeita a presença de Deus, você não vai ter medo do patrão. Que quem respeita a presença de Deus não vai fazer nada que o patrão possa condenar. Diga glória a Deus. Irmão, respeita a presença de Deus. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Contei um outro caos aqui, eu até brinquei hoje nos outros cultos, eu falei, hoje eu estou cheio de causa para contar, como diz o missionário. O irmão contou um testemunho para mim, eu achei muito forte. Ele falou que ele teve uma experiência com Deus que nunca mais ele esqueceu. Esse irmão tinha acontecido o seguinte com ele: ele veio para a igreja e ele viveu um milagre, mas pensa num milagre que esse irmão viveu, que foi capa de revista mesmo. Aí pensa, coisa tremenda. Mesmo depois de viver esse milagre, até por causa desse milagre, ele veio para a igreja. Ele falou assim: pastor, mesmo depois que Deus fez tudo isso na minha vida, eu ainda estava brincando com a presença de Deus. Ele falou assim: tinha lá a televisão, eu colocava lá para assistir. Aí, de vez em quando, aquela TV a cabo, tem aqueles canais adultos, estou falando na linguagem alta aqui, você entende o que eu estou falando? Eu colocava lá no canal para dar uma espiadinha. Ficava vendo aquela nojeira lá, ficava vendo aquela sujeira lá. E aí quando eu percebia que estava vindo alguém, ou que a esposa estava chegando, ou que os filhos estavam passando, eu colocava no missionário. Olha que coisa. Colocava no missionário. Estava lá o missionário pregando. Aí saiu o pessoal de perto, ele contando isso aí, olha para você ver como foi forte. Ele teve vergonha de falar, ele falou: não, eu tenho que contar isso. Quando o pessoal saía de perto, eu colocava de novo lá no canal e ficava lá. Aí escutava algum barulho, alguém estava chegando, eu colocava lá no missionário de novo. O missionário estava pregando, ficava lá. Ele falou: eu fiquei nessa brincadeira com Deus. Ele falou: um dia aconteceu um negócio que me arrepiou o pé e a cabeça. Ele falou assim: eu estou fazendo isso, coloquei lá no tal do canal,
Estou lá vendo. Daqui a pouco percebi que alguém estava vindo, troquei, colocou aonde? Ele falou assim, me arrepiou dos pés à cabeça. A hora que eu coloquei no missionário, o missionário estava assim, ó. Assim, ó. Parabéns, viu? E falou o meu nome, pastor. Falou o meu nome. Eu vou falar o nome dele aqui. Mas falou. Falou o meu nome, até do jeito que me chamava, porque chama ele no diminutivo, no diminutivo, né? Assim, ó. Parabéns, viu, fulaninho? O diabo lá no inferno está aplaudindo você. Ele falou assim, pastor do céu. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Ele falou assim, quando as pessoas falam que Deus não fala, como Deus fala? Como é? Ele falou assim, como é que o missionário sabe o que eu estou fazendo aqui? Irmão, quem é que estava vendo? Respeita a presença de quem? De Deus, irmão. Parabéns, viu, fulaninho? Eu dei risada o dia que ele contou para o irmão. Depois dessa até eu ia arrepiar. Parabéns, viu, fulaninho? O diabo lá no inferno está aplaudindo isso aí que você está fazendo. Eu falei, pastor, nunca mais eu senti um temor, parecia que Deus estava ali. E estava, não estava? E quem estava também? O diabo. Irmão, respeita a presença de Deus. Ele falou, pastor, eu estava brincando com Deus. Depois de tudo que Deus já tinha feito na minha vida, eu estava nessa brincadeira ainda. Irmão, aquilo foi assim, vamos dizer assim, um puxão de orelha, foi uma coisa sobrenatural, para ele enxergar que Deus estava ali. E que ele podia perder aquele anjo que estava na frente dele, que até ali tinha feito coisas grandes. Eu estou dizendo para você, não perca a presença do anjo de Deus que foi enviado para estar na tua frente. Respeita a sua presença, que se você não respeita a presença do anjo de Deus que esteve na tua frente até agora, guardando você, abençoando você, ele vai deixar você. Porque a pessoa não respeita a presença de Deus, Deus sai, irmão. Deus sai. Respeita a presença de Deus, isso aqui é muito sério. Olha só, vamos ver o que diz lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. É coisa séria, é ou não é? Malaquias capítulo 1, verso 6. É muito sério. Malaquias 1,6. Vou te mostrar isso aqui. Eu vou ler na Bíblia, linguagem de hoje, tá? Coloca para mim na linguagem de hoje. E aí você pode ler na sua Bíblia aí, que geralmente é a corrigida, mas vai ser a mesma coisa, tá? Mas ali eu vou ler na linguagem de hoje. Ele vai colocar ali para mim. Malaquias 1,6. Em nome de Jesus. Lá no finalzinho do Velho Testamento, último livro do Velho Testamento. O que diz aí? Diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes. Essa palavra era direcionada ao sacerdote. O que era o sacerdote na época, pastor? É como se fosse o pastor hoje. Só que hoje, sacerdote, somos todos nós. Qual era a função do sacerdote? Presta atenção. O sacerdote levava os pedidos do povo até Deus e trazia a lei de Deus para o povo, explicava a vontade de Deus ao povo. Hoje você na sua casa, Deus te fez, a Bíblia fala, como rei e sacerdote. Você traz a sua família, as necessidades da sua família a Deus, e você ensina lá na sua casa a lei de Deus. Você pega aquilo que Deus tem te dado e passa lá na sua casa e leva para a tua família. Você é um sacerdote, está entendendo, sim ou não? Essa é a função do sacerdote, é levar Deus à sua casa e levar a sua casa até Deus. Amém, Jesus? Então você, essa palavra também é para você. Olha o que ele diz: o filho respeita quem? O pai. E o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Deus estava cobrando o quê? Respeita a presença dele. Na tradução da Bíblia corrigida fala honra, né? Temor. Mas o temor eu sempre explico, não é medo, é respeito. Cadê? Por que vocês não me respeitam? É o que eu falo da pessoa que aqui na igreja, de vez em quando eu ouço falar, pastor fulano lá na igreja, glória a Deus, aleluia. Mas em casa, ele fala cada palavrão que até Satanás está para os ouvidos.
pessoa respeita a presença de Deus? Não respeita, meu irmão. O que adianta? Se Deus também está lá na minha casa, o que eu não falo aqui, eu também não posso falar? Sou de Deus na minha boca aqui, é glória a Deus na igreja, é aleluia na igreja, mas se em casa eu chutou o cantinho lá da quina, misericórdia, Satanás tapa os ouvidos, porque nem um diabo consegue escutar tanto palavrão. Mas será que eu estou respeitando a presença de Deus? Lá no meio da minha família, ou lá no meu trabalho, a hora que eu estou lá no meio da colegaiada, no meio que eu estou lá no meio das minhas amigas, aí ali começa aquela conversa torta, ali começa aquela conversa picante, aí começa a falar de marido de outra mulher, de esposa de outro homem, eu estou ali no meio dando risada. Será que eu estou respeitando a presença de Deus? Eu tenho que respeitar, irmão. Eu vou ensinar uma coisa a você: quando eu respeito a presença de Deus, as pessoas me respeitam, as pessoas passam a me respeitar. Já contei aqui, eu sei que nós vivemos no mundo, não dá para você sair do mundo, né? E você vai ter ali as pessoas que vão falar. Mas eu lembro quando eu fui para a faculdade, e eu lembro que nessa época foi difícil. A faculdade é um ambiente, vou te dizer, perdido. Quem já fez sabe o que eu estou falando. Completamente perdido ali. E aí vinha-se aquelas conversas, vinha-se ali aquelas coisas, eu falava: não, isso aí não é para mim não. Não, isso aí eu não faço. Mas por quê? Porque eu conheço a palavra, eu vivo de acordo com o que a palavra de Deus fala. Isso aí não é para mim. Foi indo, chacota, risada, zoação, até que começaram a me respeitar. Até que quando eu chegava, estava aquela rodinha, aquele converseiro, quando eu chegava era assim: olha, vamos parar de falar, porque o Renan chegou. Respeitavam quando eu chegava, porque eu passei a respeitar a presença de Deus. Diga glória a Deus. Tem que ser assim, diga graças a Deus. Tem que ser assim. Quando nós respeitamos a presença de Deus, nós somos respeitados. Que dia triste. Eu lembrei, como eu falei, hoje estou cheio de caos, de um outro caos. Eu lembro um dia eu vim da faculdade, tinha um irmãozinho na igreja, e aquele que sentava no primeiro banco assim, de gravata, todo alinhado, e na hora que o pastor estava pregando, glória a Deus mais alto era o dele: aleluia, fala a Deus, glória a Deus. Era aquele irmão que na igreja, misericórdia, corrigia todo mundo. Eu lembro, eu era líder no louvor e a gente estava lá tocando louvor. Uma vez ele veio repreender a gente até pela letra do louvor, porque essa letra não está de acordo com a palavra. Eu falei: irmão, eu vou pegar o contexto. Se você prestar atenção no contexto, você vai entender. Mas se incomoda o irmão, nós vamos mudar uma letra do louvor por causa do irmão, porque o irmão se incomodava. Pensa numa santidade e tal. Um dia, eu vindo lá da faculdade, pegava 2 ônibus para voltar da faculdade. Na hora de fazer a baldeação de um para o outro, eu lembrei que eu precisava de um negócio, que o irmão tinha uma loja que vendia. Presta atenção. Falei: tá certo, vou passar lá no irmão, vou pegar o negócio que eu preciso lá. Eu estou chegando, estou vendo o irmão lá de costa, e quando eu estou chegando perto, irmão, eu comecei a escutar cada nome, mas cada nome, que eu falei assim: não é possível que é o irmão que está falando isso aí. E aí fui chegando perto. Quando eu cheguei, ele estava de costas, eu coloquei a mão nas costas dele assim, ele virou para trás, mas ele me xingou de um palavrão, mas de um palavrão que eu não vou repetir para você jamais. Na hora que ele viu que era eu, ele virou já me xingando. A hora que ele viu que era ele, o irmão era moreninho, bem moreninho, ele ficou branco, parece que a alma saiu do corpo. Acho que ele derreteu assim. Se tivesse um buraco para entrar dentro, ele entrava. Não é não, abençoado. Eu fiquei tão sem graça que eu até deixei para lá o que eu ia comprar lá. Falei: tá bom, irmão, tá bom. E fui embora. Eu falei: do que adianta? Aí é onde eu falo para você, dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, aquela santidade, mas ele esqueceu que Deus é onipresente. Estava respeitando o homem, mas não estava respeitando a quem? A Deus. E você vai ver que Deus vai cobrar isso desse povo. Continua, olha lá, ele diz assim: eu sou o Senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Versículo 7 agora. O 7. Foi? Travou? Foi. Foi com alimento impuro que vocês ofereceram no meu altar.
e vocês perguntam: como é que estamos te oferecendo? Como é que estamos te oferecendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar, de oferecer uma coisa profana, de oferecer uma coisa suja, que não é real, que não é verdadeira. É aquela pessoa que na igreja está adorando a Deus, aqui louvado seja Deus, mas que lá fora não respeita a presença do anjo que está na sua frente. Irmão, eu creio, Deus enviou um anjo à minha frente, à sua frente, eu tenho que respeitar a presença dele. Respeita a presença do anjo de Deus que está à tua frente, porque ele vai te guardar no caminho e vai te conduzir até você chegar ao lugar que está preparado. Diga glória a Deus. Respeita, porque senão ele não vai tolerar. Está escrito lá, ele não vai tolerar a sua rebeldia, a falta do respeito, né? Continua no versículo 8, ele fala agora, ó: e me ofendem também, porque pensam que não faz mal me oferecer animais cegos, aleijados ou doentes, pois procurem oferecer um animal desses a quem? A governador. Olha a comparação que Deus faz. Pega o que vocês estão oferecendo para mim e vai lá e oferece para uma autoridade aí de vocês. Pega o que você está falando, fala diante de uma autoridade, porque diante de uma autoridade humana você não faz, diante de mim você quer fazer, e é verdade. Bom, nós temos que respeitar mais a presença de Deus que qualquer autoridade na face dessa terra. Amém, Jesus? E às vezes tem coisa que diante de uma autoridade a pessoa não faria. Diante de alguém de autoridade a pessoa tem vergonha ou tem respeito, mas diante de Deus não tem. Meu irmão, nós temos que ter. Deus está falando: vai lá, faz isso diante do seu governador, veja se ele aceita. E aí você faz diante de mim, está querendo que eu aceite. E ele termina dizendo assim, ó: acham que ele aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o quê? Falei. O que Deus estava cobrando desse povo? O que era mesmo? Respeita a presença dele. Respeitar a presença dele não é medo não, irmão, que faz com que você tenha o anjo de Deus à sua frente. É o respeito à presença dele. Quando você respeita a presença do Senhor, o anjo de Deus vai estar na tua frente. Ele vai te guardar no caminho, ele vai te levar àquele lugar que Deus preparou para você. Diga glória a Deus. Se acordar de manhã, respeita a presença de Deus lá no seu trabalho. Não precisa o patrão estar vendo não. Quer ver? Olha o que fala Colossenses capítulo 3, versículo 23. Vamos lá rapidinho. Lá no Novo Testamento agora. Colossenses capítulo 3, versículo 23. No que você faz, você vende? Respeita a presença de Deus na hora que você for vender. Ah, mas a pessoa não sabe. O que eu estou vendendo não tem qualidade, está estragado, não é verdade. Mas quem sabe? Deus sabe. Respeita a presença de Deus quando você for vender. Respeita a presença de Deus quando você for comprar. Respeita a presença de Deus nos seus negócios. Que nos seus negócios você vai ter o anjo de Deus aonde? À sua frente. Amém, Jesus? Respeita a presença de Deus no trabalho que você vai fazer. Olha que tremendo isso aqui que Deus ensina para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23, lá no Novo Testamento agora. Se você quiser, você pode acompanhar ali pela tela também. Vamos ler? Diz assim, ó: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não a quem? E não aos homens. Você vai fazer alguma coisa? Faz em respeito a Deus, não faz em respeito aos homens. Faz de todo o teu coração, respeitando a quem? Ao Senhor. Ah, pastor, mas fulano não faz. Tem outro que não faz direito. Tem o ciclano que não faz. Fica tranquilo. Faz em respeito a Deus, porque quem não faz vai receber o que não está fazendo. Da onde eu tirei isso? Vamos continuar, você vai ver. Olha o versículo 24, presta atenção. Sabendo que recebereis do Senhor o quê? O galardão da herança, porque Cristo ao Senhor serviço. Quando você faz para Deus, quem é que vai te recompensar? É Deus. Quando você faz ou deixa de fazer respeitando a Deus, sua recompensa vai vir de quem? De Deus. Hein? Respeita a Deus, você vê se não vale a pena. Respeita a Deus em tudo que você fizer, irmão, Deus vai te recompensar. Tem gente que não respeita a Deus. Ah, mas o fulano, mas o ciclano, eu não estou nem aí com o homem.
e eu tenho que respeitar o meu Deus, é Ele que vai me recompensar. E quem não está fazendo? Olha o versículo 25, que coisa tremenda. Coloca para mim o 25. Mas quem fizer agravo, receberá o quê? O agravo que fizer. Olha que coisa tremenda. O agravo que fizer, o agravo que ele fez é o agravo que ele vai o quê? Receber, pois não há acepção. Diga glória a Deus. Então respeita a presença de Deus. Quem está fazendo agravo, pastor? O agravo aqui é fazendo para prejudicar, o agravo aqui é fazendo para agravar, é fazendo para de alguma maneira destruir você. Irmão, o que a pessoa fizer, o agravo que ela fizer, o agravo que ela vai o quê? Receber. Fique em paz. A tua recompensa, nós lemos lá, vai vir do Senhor. Diga glória a Deus. Volta para mim esse mesmo versículo na Bíblia King James, que é a versão que nós estamos usando hoje. Eu já vou encerrar já. Ele fala: pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Ah, mas ele é poderoso, pastor, tem que respeitar. Respeita a Deus, pode ser quem for. A Bíblia diz que vai receber o devido pagamento da injustiça cometida. Você crê nisso, sim ou não? Irmão, faz do jeito que Deus está falando. Respeita a Deus, porque quem está cometendo injustiça, pastor, mas não é justo, ou a pessoa está cometendo injustiça, ela receberá o pagamento da injustiça cometida. É hora que eu falo que às vezes vem uma revolta no coração. Ah, pastor, mas olha aí o que esses políticos estão fazendo, e esse governo está fazendo. Irmão, descansa teu coração, respeita a Deus. Você vai ver que quem está fazendo injustiça vai receber o pagamento da injustiça que cometeu. Ponto final. E eu, pastor, que estou respeitando a Deus, procurando respeitar a Deus em tudo que eu faço. Olha o versículo 24, só para lembrar você, nessa tradução aqui, ó. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estais o quê? Acabou. Quer ver a Bíblia viva? Põe para mim na NBV, esse mesmo versículo 24 aí. Lembrando que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. É para Cristo o Senhor que vocês estão verdadeiramente o quê? Só não esquece disso. Você está respeitando a Deus, o anjo do Senhor vai estar à tua frente. E para terminar, volta lá para Êxodo, onde a gente começou, que tem algo mais forte ainda, que vem quando Deus passa, o anjo do Senhor está à nossa frente. Versículo 20, né? 23, 20. Volta lá, e a gente já encerra aqui. Ele diz assim, ó: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado, aparelhado. 21, guarda-te diante dele, quer dizer, respeite a sua presença, né? Tem a Bíblia King James? Coloca lá para a gente ler, naquela tradução, né? Respeita a sua presença, ouve a sua voz e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Aí vem a parte forte, olha o versículo 22, mas se escutardes fielmente a sua voz, e fizerdes o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Isso aqui para mim é tremendo. E adversário dos seus adversários. Olha que coisa. Os seus adversários serão adversários do próprio Deus. Os seus inimigos serão inimigos do próprio Deus, porque antes de você o anjo de Deus vai estar na frente. Eu creio nisso. Quando eu li isso aqui eu pensei: quem são meus adversários? Lembra aí, quem são seus adversários, os seus inimigos? Ah, pastor, meu inimigo é meu marido, pastor, meu inimigo está dentro da minha própria casa. Não, não é, aquele que está usando o seu marido. É a minha esposa, não, ela não é sua inimiga, é aquele que está usando a sua esposa. Às vezes teu inimigo, alguém dentro do seu trabalho se declarou lá: olha, eu vou derrubar você, não gosto de você. Não, não é a pessoa, quem está por trás dela. E aí, meu irmão, quando você respeita a Deus, Deus se torna inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. Pastor, o meu adversário hoje é uma depressão que eu luto contra ela. Meu irmão, o próprio Deus vai se tornar adversário dessa depressão. É uma doença que o médico falou que eu tenho, eu luto contra essa doença. É uma dificuldade financeira, meu maior inimigo hoje, pastor,
o próprio Deus vai ser inimigo. Sabe o que significa isso? Que a partir desse momento a luta já não é sua, a batalha já não é sua, aí é o próprio Deus que batalha por você. Diga glória a Deus. É Ele que passa à sua frente. Amém? Nós vamos fazer isso agora. Vamos pedir para que o anjo de Deus passe à nossa frente, para que nos guarde nos caminhos, nos leve até onde nós precisamos chegar. Eu vou pedir para você ficar de pé. Entregue